não vai? O vídeo de hoje vai ser diferente. Não tão diferente quanto os outros que eu falo de livros, porém eu tenho deixado pra falar só sobre livros mesmo no final do mês, quando eu faço o vídeo de leituras, né, de cada mês. Só que eu achei que talvez fosse mais interessante eu falar um pouco mais sobre os livros mais a fundo e no final fazer um resumo breve de tudo que eu li. Eu acho que fica mais fácil assim, até pra tratar de recomendação de livro. Então, o último vídeo de leitura do mês, eu falei que eu tava terminando de ler a série de Corte de Espinhos e Rosas. E eu terminei, na época que eu tava lendo o terceiro livro, eu terminei o terceiro e terminei de ler a novela, né, o extrazinho que tem da história. Eu terminei de ler todos eles, semana passada, e aí eu decidi fazer esse vídeo, porque eu acho que tem muita coisa interessante pra falar mais sobre cada livro, do que os minutinhos rápidos que eu uso no vídeo de final do mês pra falar sobre cada livro que eu leio. Fica muito corrido, muito rápido. E tem muita coisa que me deixou revoltada nesse livro, tem muita coisa que eu gostei, tem muita coisa que me deixou confusa e eu queria falar sobre cada uma. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso. E talvez os próximos livros eu também faça isso, porque eu acho que, né, eu explicando melhor sobre o que eu achei do livro, falando só dele em um vídeo, fica mais fácil. Então, vou começar logo também para não ficar muito demorado. O primeiro que eu vou falar vai ser, lógico, o primeiro livro. O que eu achei sobre o primeiro volume, né, o primeiro livro? Eu gostei muito do que a autora fez nesse livro. Ela mostrou bem o mundo em que a história se passa. Eu gostei muito dele por isso, pela apresentação que ela fez do universo, das culturas que são diferentes em cada região, das culturas que cada um segue, da diferença entre os humanos e os grão-feéricos. Tudo isso eu achei muito legal, muito bem explicado. Foi uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, foi isso, essa demonstração de cultura que ela colocou do mundo que ela criou. Outra coisa que eu gostei, principalmente nesse aqui, é que a personagem estava em movimento o tempo todo. Em momento nenhum ela parou de fazer alguma coisa. Tipo, ela tava ou conhecendo o mundo, ou então tava descobrindo alguma coisa sobre ela, enfim. Sempre tinha alguma coisa acontecendo e não parou o movimento do livro até o final, que eu achei muito pertinente, aliás. Porém, tiveram algumas coisas que eu não curti muito. Eu vou tentar comentar sem falar spoiler da história, sem, né, contar muito sobre. Mas uma coisa que me incomodou muito foi um dos personagens, o Tamlin, eu não sei se fala o nome dele assim, como é que é a pronúncia, mas ele me incomodou muito, porque tinha algumas atitudes dele que eu não concordava e ela via ele como aquela pessoa maravilhosa e etc, e estava apaixonada por ele, mas eu já me incomodava muito com as atitudes dele, algumas falas e algumas coisas que ele colocava pra ela, sabe? Que ele falava, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que resolver isso. Eu não gostava muito disso, e ele tinha essa postura nesse livro. E aí aqui a gente conhece o que está acontecendo no mundo, né? Uma praga que está acontecendo no mundo dos grão-feéricos, principalmente. O mundo dos humanos nem é nada afetado. E ela tem que tentar descobrir como resolver essa praga. Na verdade, ela como personagem em si, né, a história só rodaria se ela tivesse essa curiosidade, porque senão ela teria parado no que estava e seguiria em frente. Então, né? Mas eu gostei desse livro por isso. Tiveram essas cenas que me incomodaram. E também lá pro final, quando ela tá naquele ponto do clímax, que ela tá realmente tentando consertar essa praga, que eu não gostei de alguns momentos, que eu achei algumas coisas que talvez fossem desnecessárias para esse livro. Porém, eu entendi o porquê dele aparecer aqui no segundo. No segundo livro eu fui entender o motivo. Mas no momento que eu li esse aqui, eu fiquei muito incomodada, eu não curti. Acho que por isso que eu dei 4... Não, eu dei 5 estrelas pra ele, foi. Eu gostei desse aqui por isso. E essas atitudes que foram o que mais me incomodaram durante a leitura. A falta de necessidade de algumas coisas, de algumas ações que foram feitas durante o livro. Aí no segundo,
é quando a gente vê realmente o Tamlin sendo controlador. Aqui, esse livro eu gostei dessa forma que ela colocou a questão do relacionamento abusivo, porque você coloca, é uma coisa que eu acho muito interessante, é isso, você colocar assuntos que são relevantes em mundos que a gente talvez crie tão perfeito que seja um mundo de fantasia que acha que isso não acontece. Mas ela colocou isso aqui. Esse segundo livro é basicamente boa parte falando sobre isso. Toda vez que é mencionado o Tamlin é relacionado a alguma coisa que ele fez de forma abusiva com a personagem principal, né, a Feyre. Isso me deixou, ao mesmo tempo, muito puta. Eu fiquei com muita raiva do personagem. Vários momentos, tudo que ele fazia eu já falava, meu Deus, só some, só sai da minha frente. Mandei áudio pra minha amiga várias vezes falando que esse cara era super chato, super abusivo, que eu não gostava dele. Que sempre que ele aparecia eu só queria virar as páginas pra não ter que ler as falas dele sendo ridículo. Mas foi importante colocar esse livro pra personagem perceber as diferenças entre relacionamentos. Ela vê que o que tá acontecendo com ela não é saudável, ela percebe aquilo em algum momento da história e decide virar a página com relação a isso. Então eu gostei bastante. Esse livro é bem maior do que o primeiro, eu fiquei até surpresa. Porém, aqui também tem muito enchimento de linguiça. Tem muito acontecimento que se tivesse reduzido em algumas falas ou então em alguns momentos que ela contasse as situações, não precisava ser tão grande assim. Ou talvez não precisasse ser tão enchimento de linguiça. Tanto acontecimento que eu achei novamente desnecessário para alguns pontos da história. Às vezes ela tava num ritmo muito bom de mostrar várias coisas e de repente parava pra mostrar uma cena muito, não sei, sabe? Tinha umas coisas que ela diminuiu o ritmo e que isso me desanimava durante a leitura. Eu continuava lendo por questão de querer continuar a entender o que estava acontecendo, mas sempre que chegava nesses momentos que ela baixava o ritmo, eu ficava, ai, de novo isso. E era boa parte do tempo. Porém, eu lembro de ter dado 5 estrelas pra isso aqui também, se eu não me engano, foi 5 ou foi 4. Porque, de novo, também tiveram esses acontecimentos que não me agradaram muito. E o Tamlin, eu acho que ele é a maior parte do problema que eu tenho com essa série. Ele virou um grande problema e uma pedra no meu sapato. Sempre que ele aparece, eu espero que ele queime. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Acho que eu comentei no outro vídeo que essa é a primeira série que eu fico com raiva de um personagem a ponto de querer estrangular o ser humano. Porque, esse aqui me fez passar raiva. Eu cheguei a sonhar que eu falava com a personagem, minha filha, larga isso porque não tá dando certo. Foi horrível. O sonho foi podre. E aí, a gente vai pro terceiro, que eu acho que dos 3, esse aqui foi o que eu mais achei que ela apressou as coisas. Do tanto que ela demorou pra passar informações no primeiro e no segundo, esse aqui ela jogou um monte de coisa. E às vezes eu tinha que reler um capítulo pra entender. Porque ela jogava informações que não estavam claras, porque no primeiro e no segundo não foram mencionadas, ou porque no começo desse livro ela não comentou sobre. Enfim, tinha momentos que tava tudo muito bagunçado, porque ela tava querendo terminar o livro, né? Queria terminar de contar a história, queria chegar ao final. Mas assim, tiveram alguns assuntos mais interessantes nesse aqui que eu gostei bastante. Acho que dos 3, esse aqui virou o meu preferido, assim, em termos de narrativa, de plot, de história, de continuidade. Apesar de também ter os momentos que ela tá super lá em cima e de repente ela cai, parece que tem um penhasco gigantesco que ela só pula. Então, acho que sempre vai ter, independente do que tem, mas esse aqui eu gostei mais. Principalmente do final, dos obstáculos que ela colocou nesse aqui, para que eles desvendassem e concluíssem o objetivo da história, né? Que eles protegessem o que é deles, etc. Então eu gostei mais desse aqui, que eu não comentei ainda, mas eu devo comentar também mais sobre ele no final do mês, quando eu falar das leituras, que eu vou fazer um breve resumo. Mas esse aqui realmente tem bastante mais informação. As irmãs dela aparecem mais nesse, o que eu achei muito bom de ler, apesar de eu ter raiva também das irmãs dela. As irmãs dela me irritam. Os personagens todos me irritam. A personagem principal me irrita. Eu acho que os únicos que eu não me importo são os da corte noturna, né? Que são outros personagens com nome complicado que eu não vou falar. As irmãs dela também são personagens que, junto com o Tamlin, pra mim, eles
não estando ali, eles dariam às vezes uma coisa melhor pra história, sabe? Porque às vezes eram as briguinhas tão desnecessárias, negócios tão água com açúcar que pra mim não acrescentava em nada, não incrementava a história em momento nenhum. Pelo menos eu não senti isso, eu não gostei. Porém, o final desse livro aqui pra mim foi o melhor, assim, de finalização de livro em si. E eu acho que de história eu também gostei do final dele. Ele concluiu várias coisas, várias informações, né? Então, esse aqui eu não lembro quantas estrelas eu dei. Não lembro mesmo, acho que foi 4 ou 5 também, foi nessa faixa. Então, esse aqui também acho que foi o melhor dos 3 que eu li. E aí a gente vem para esse livrinho aqui, Corte de Gelo e Estrelas. É um extra que conta depois do último livro, né, o que aconteceu, como é que o mundo deles ficou, o que eles ainda estão precisando resolver. E se passa na época do solstício de inverno, o que pelo eu entendi se passa na época do Natal, mais ou menos, né, como se fosse o Natal. E eles estão naquela coisa de discussão de draminha entre eles, resolvendo se tem que comprar presente. Enfim, tem muito mais cena de descoberta de personagem, fechando ciclo de história, do que informações novas e coisas diferentes pra você ler, assim, de, sei lá, de incrementar o que você já descobriu nos outros 3 livros. É literalmente mais uma finalização e pra mostrar o que aconteceu depois da guerra. Aqui se passa alguns meses depois, se não me engano. Então conta como é que as irmãs da Fairy estão, como é que ela e o grupo dela estão, como é que ficaram os relacionamentos com as outras pessoas que eles tiveram que conversar durante os outros livros. Enfim, é bem realmente mais uma finalização. E eu não sei, eu não me agradei muito desse aqui não. Tipo, é interessante ver o que acontece. É sempre legal ver o que se passa depois da história, mas como eu disse, ele não incrementa muita coisa. Nada novo, é mais do mesmo. Os personagens agindo da mesma forma que eles agiam desde o começo, conversando da mesma forma, brigando e enfim, não muda muito, não tem nenhuma novidade. Então, foi só pra mostrar o final mesmo e como é que eles ficaram depois, só isso. Então, esse livro é pra isso. Esse aqui eu acho que eu cheguei a dar 3 estrelas e meia, porque realmente não fez diferença pra mim. E é isso. Esses livros, essa série, eu tava com muita curiosidade pra ler ela, fazia um bom tempo que eu tava procurando uma série pra ler, uma série de fantasia, e essa tava na minha lista fazia anos. E eu queria muito conhecer. E aí, eu não sei o que falar assim em termos gerais, mas é uma série divertida de ler, é gostosa de você conhecer esse mundo que a autora criou, a Sarah J. Maas, mas não é uma das minhas preferidas. Eu gostei, acho legal ler, principalmente pelo assunto que eu falei da questão do relacionamento abusivo. Eu acho interessante que ela colocou isso no meio de uma forma sutil e mostrou como a personagem se sentia com relação àquilo em todos os momentos, e eu acho que isso é o importante de mensagem que esse livro tem, porque todos os livros, né, passam uma mensagem pra gente. Eu acho que esse foi isso que ela quis passar, eu gostei bastante dessa parte. Mas em termos de personagem, que é uma coisa que eu sempre pego no pé, que é uma coisa que eu tento trabalhar no meu livro, porque é uma coisa que eu acho muito importante, os personagens pra mim eles não pareceram concisos e coerentes. A questão de a personagem principal, ela não faz coisas que em tese ela devia fazer, sabe? Tem algumas situações que você não imagina que ela vai fazer aquilo por causa do que ela vem mostrando ser. Lógico que às vezes isso é bom, porque mostra que ela não é previsível, né? Que não é um personagem que a gente sabe o que ela vai fazer em seguida. Mas muitas das vezes era o que ela era, previsível até demais em vários momentos. E eu vi muita gente comentando que esse livro, não falaram que era ruim, mas essa questão dos personagens sempre terem diferenças do que eles faziam de um livro para outro, como se eles tivessem evoluído demais em 2 meses de diferença de um livro para outro dentro da história. Então eu não sei, eu não me apeguei muito aos personagens, como em algumas outras histórias que eu realmente fico, caramba, essa personagem ela é boa, eu gosto dela, eu gosto disso aqui, de ver que ela tem isso. Poucos personagens conseguem fazer isso, porque eu tenho muito problema com personagens de história. Tem uns que... eu não sei, eu tenho problema.
não tem problema. Eu aceitei e é isso. Mas esse livro tem muita coisa interessante de ler, eu recomendo sim pra quem tem interesse. Mas não é um livro que eu acho que todo mundo vai gostar. Então, é isso. Meu cachorro apareceu pra dar tchau. Você quer me dar tchau? Aqui, ó, na câmera. Não, ele saiu correndo. Ele não quer. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa é a minha opinião sobre os livros. Eu tentei passar o que eu achei sem falar muito da história, porque eu acho que também não vale a pena ficar contando spoiler pra caso alguém queira ler, caso queira conhecer. É isso. As minhas redes sociais. Você voltou pra me ajudar? Eu falo assim, você quer me ajudar? Ele me olha com uma cara de você tá louca. As minhas redes sociais vão estar linkadas na descrição aí embaixo. Quem quiser me seguir, estão lá. Todos os meus canais de contato possíveis. As minhas histórias também que eu escrevo vão estar todas linkadas ali embaixo. No blog e no Wattpad, pra quem quiser acessar, quem achar melhor ler, no Wattpad tem lá. E quem preferir, quem não tiver a conta no Wattpad ou o aplicativo tem no blog, que é fácil igual de encontrar e de ler. Então, estão todas ali. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né, pra receber o conteúdo. Não esquece de ativar o sininho pra você receber as notificações de quando chegar vídeo novo. Comentem abaixo o que vocês acharam, se vocês já leram, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se vocês têm interesse de conhecer a série, o que vocês viram de outras pessoas comentando. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!